Bom dia! Estamos começando o nosso Na Hora do Café nesta segunda-feira, dia 6 de abril. Felizes por estarmos juntos, felizes por estarmos com ânimo lá em cima, alto astral, começar o nosso dia trocando energias, tomando nosso cafezinho, esse cafezinho que foi enviado lá pelo Milton Santiago da Black Prime Café. É um café pra lá de premiado, é de um dos principais produtores de café hoje no Brasil, que é o Rigno. Ele produz lá no município de Piatã, na Bahia, numa altitude de 1.300 metros. Nós estamos tomando aqui o Diamante, que é uma variedade que eles criaram lá, que o Black Prime criou. Então, se você gosta de bons cafés, a Black Prime está com o serviço de delivery aqui em Brasília e você pode solicitar pelo telefone 61 30 31 19 20. Estamos começando o nosso programa, o nosso encontro, a nossa interação com todas as energias voltadas para atingirmos o objetivo maior hoje do canal, que além, claro, de nos mantermos com plena sanidade, é atingirmos o total de 100 mil inscritos. Estamos com 79.400. Não trabalhamos com data para isso. Eu acredito que seja por julho, agosto que a gente vai atingir esse patamar. É muito importante que você contribua com o canal no Superchat, tem alternativa do depósito da poupança, ou então no Apoia-se. Por falar na sua contribuição, quero ressaltar que algumas pessoas acharam ruim, questionaram o fato de a gente ter dado publicidade, feito uma matéria, um vídeo com a entrega das cestas básicas aos garis que atendem aqui o meu conjunto residencial. Cestas básicas essas que foram compradas com o dinheiro que o canal arrecada nessas três alternativas, no Superchat, na poupança e também no Apoia-se. Ora, essas pessoas que reclamam, que falaram de questão de Bíblia, lá na Bíblia diz que a mão esquerda não deve saber o que a mão direita faz quando dá esmolas. Nós não demos esmolas, tentamos ser o mais humanos possíveis, cuidamos, fizemos para que eles se sentissem valorizados. Mas sempre vai ter gente reclamando. Esses devem ser os mesmos que babam quando escutam que o Messi doou 1 milhão de euros para as vítimas do vírus chinês, que babam quando descobrem que o Cristiano Ronaldo faz exercícios físicos na sua academia particular. Enfim, contentar a todos não é possível. Eu quero contentar a minha consciência e atender e compreender a gravidade do momento que nós vivemos, porque se nós temos uma certa segurança higiênica em nossas casas, em nossos apartamentos, é por causa da ação de alguns profissionais que atuam muitas vezes sem equipamentos de segurança, como é o caso do pessoal que faz a coleta de lixo do SLU. Aproveitar aí, mandar um abraço para o Valdemar Sense, meu amigo Ticó lá do PADEF, e um grande abraço para o Manuel Chaves, lá de Juiz de Fora, ele que é empresário e está sempre acompanhando o nosso canal, sempre acompanha o Na Hora do Café. Muito obrigado a vocês, o Guga também, tem tantas pessoas, a gente comete injustiça esquecendo algumas pessoas. Vou tomar um cafezinho antes de ler as notícias. E a ideia é que hoje a gente consiga fazer essas pequenas vinhetas de passagem. Quando termina a conversa, começam as notícias, depois tem as manchetes e depois o comentário final. Vamos embora? As secretarias estaduais de saúde divulgaram ontem à noite, às 20h50, que o Brasil tem 11.281 casos confirmados do vírus chinês, com 487 mortes. 2 estados não registraram ainda vítimas fatais.
Acre e Tocantins. Eu gostaria muito, já mandei essa sugestão para a ouvidoria da Agência Brasil, que ao lado dos casos confirmados, ao lado dos mortos, a gente passasse a informar quantas pessoas foram curadas. Será que é tão difícil ser um pouco menos filha da puta num momento como desses? Será que é possível que os coleguinhas jornalistas sejam um pouco menos canalhas num momento como esse? Custa dizer quantos foram curados? Ai, meu Deus do céu. As plataformas digitais iFood e Rappi devem garantir assistência financeira aos trabalhadores contaminados pelo vírus chinês ou que integram o grupo de alto risco para que possam manter um distanciamento social com recursos necessários para a sua sobrevivência. Foi fruto de ações ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho em São Paulo. Vamos lá, o INEP. Eu creio que eu já divulguei essa notícia, mas tendo em vista que algumas pessoas perguntaram de novo, lá vai. O INEP, que realiza o Enem, ele definiu que as inscrições serão de 11 a 22 de maio. Fique atento, olha a data para save to date. O participante que optar por fazer o Enem impresso não poderá se inscrever na edição digital e, após concluir o processo, não poderá alterar sua opção. De acordo com o cronograma, o Enem 2020, o impresso será aplicado em 1º e 8 de novembro, certo? Os que farão o digital realizarão as provas nos dias 11 e 18 de outubro. Só clareando, prova impressa 1º e 8 de novembro, prova digital 11 e 18 de outubro. A partir de hoje, os estudantes poderão fazer a solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem. Nós vamos às manchetes, nós fizemos uma série de adaptações, adequações e limamos alguns sites porque buscamos dar uma amplitude maior à nossa cobertura. Então, vocês verão e eu vou informar quais são os novos endereços, nossas novas fontes de manchete de notícias que passaremos a utilizar a partir de hoje. Correio do Povo. Em meio à pandemia, carreata pede a reabertura do comércio. Vocês já sabem a minha opinião. Eu creio que tem que ser uma reabertura responsável e razoável. Ou nós vamos ter mais mortes de CNPJ do que de CPF. Gazeta do Sul. Prefeitura represa o Rio Pardo para garantir o abastecimento de Candelária. Tá feia a situação da estiagem no meu Rio Grande. Bah. Jornal NH. Decreto detalha a abertura de indústrias e ateliês em Parobé. Lembrando que Parobé é uma região que tem muita indústria, fábrica de calçados, né? Então é importante para a economia do município e das pessoas. Tem gente que não suporta ficar isolado. Uns amigos petistas meus, inclusive, estão querendo fazer um curso que eles têm expertise nisso, né? Como ser vagabundo sem sentir estresse. É para enfrentar esse período de coronavírus, então eles vão fazer um curso, porque são especialistas em não trabalhar e ganhar dinheiro, certo? E não fazer nada. Rapaz, o cara tem que ser especialista. Eu não falo isso de mim porque eu inclusive aumento o meu ritmo de produção e vocês verão quando eu falar mais adiante. Notícias do dia de Florianópolis. Estado flexibiliza regras, mas mantém alerta sobre a importância do isolamento. Gazeta do Povo. Ganha um doce, quem adivinhar. Despesas com ex-presidentes chegam a 60 milhões. Adivinha quem gasta mais? Exatamente quem você está pensando. Aquela anta. Aquele barril de estupidez humana. Folha de Londrina. Sem atividade e faturamento, empresas começam a demitir em Londrina. Aí petezada, hein? Diário dos Campos. Transporte coletivo será retomado na totalidade
hoje em Ponta Grossa. Lembrando que o prefeito de lá, o Marcelo Rangel, é do PSDB. Não interessa partido, é porque a pessoa tem a percepção da importância do trabalho para as pessoas. Nem todo mundo tem o physique de rôle do vagabundo. Tem gente que sente vergonha de não ser produtivo. Jornal do Comércio do Recife, mesmo com coronavírus, fim da tarde de domingo, tem aglomeração no calçadão da Praia da Boa Viagem, de Boa Viagem, no Recife. Dúvida, né? O Fluminense de Niterói, voluntários recebem doações em Niterói e região. Seguindo aqui, Folha Vitória, dono de bar em Vila Velha que resistiu à ação da polícia, continua preso. Olha que gracinha, é a porcaria desse país em certos momentos. O cara é preso porque queria trabalhar. E aí soltam os presos para roubar. Isso é o Brasil, minha gente. Chore, mas chore mesmo. Esmurre a mesa como eu faço. A primeira alteração, Jornal Extra de Alagoas. Governador prorroga decreto de isolamento até 20 de abril. Tribuna do Norte, maioria dos municípios do Rio Grande do Norte não tem aderido ao isolamento social. Isso é coisa de gabinete, isso é coisa de mandetas da vida. Responsabilidade sim, insanidade e puxar o saco dos meios de comunicação é pra... Vamos embora? Correio da Paraíba, Campina Grande, né? Retoma drive-thru para vacinação contra a influenza. De vez em quando eles lembram, né, que no Brasil não existe só o vírus chinês. Lembra um pouco aquela questão da morte da Marielle. Parece que nos últimos 2 anos a única pessoa que morreu no Rio de Janeiro foi aquela imbecil. Sem brincadeira, não tem cabimento um troço desse, né? O Liberal de Belém, em live, Eduardo Bolsonaro diz que isolamento não dura até o fim de abril. Não tem como durar mesmo. A região de Itabuna, na Bahia. Itabuna bate cabeça contra a corona. É assim, tem um grupo que quer ficar de bem com os meios de comunicação, outro acha que a vida continua. Por enquanto, o grupo em favor dos meios de comunicação continua sendo majoritariamente vencedor. No caso, aos vencedores as batatas. Tribuna da Bahia, Prefeitura de Feira de Santana congela preços e decreta situação de emergência. Falar nisso, os jornais, esses sites, é impressionante. Eles estão inundados de publicidade dos governos estaduais, das prefeituras. É impressionante. Cruzeiro do Sul, lá de Sorocaba. SEDU prorroga a suspensão de aulas em escolas municipais até o dia 9. Tribuna. Prefeito de Santos vê possibilidade de comércio seguir fechado por mais tempo. Correio Popular de Campinas, solidariedade ao lado positivo da pandemia. Cuidado, hein, para o povo aí do Correio Popular, vão dizer que vocês estão negando a Bíblia. Diário do Nordeste de Fortaleza. Olha só. Camilo revoga novo decreto e mantém fechamento de empresas em decisão nessa madrugada. Após ter liberado a ação de 16 setores, o governador muda a decisão por causa da posição do Comitê de Saúde do Estado. A decisão foi tomada nessa madrugada, foi pelas 3 horas da manhã. É a vantagem de você fazer uma passada no começo da manhã, né? Para quem não sabe, eu começo a trabalhar a 1 da manhã fazendo o podcast para mais de 100 emissoras de todo o país, escrevendo meu artigo do meu blog, atualizando os meus 2 sites e preparando o roteiro Na Hora do Café. Campo Grande News. A fome já bate a porta, mostram os retratos da favela e sob o pontilhão. Dizer o que, né? Atual Amazonas, outro que nós inserimos. Prefeitura promete caçar alvará de comerciantes que descumpriram a quarentena. Lembrando que o prefeito é do PSDB, ele já foi até senador, né? Eu me esqueci o nome. É tão insignificante que... O Estado do Maranhão.
vacinação contra H1N1 tem novo cronograma na capital. Estado de Minas, orla da Lagoa da Pampulha em BH tem movimento normal. Aqui outro jornal que nós inserimos, que é o Diário do Rio Doce, lá de Governador Valadares. Feiras livres poderão voltar a funcionar em Valadares. Tribuna de Minas, lá de Juiz de Fora, terra do meu amigo Manuel Chaves, ele que é empresário. Apesar da recomendação de isolamento social, cresce a movimentação nas ruas. Folha da Manhã de Passos, decreto prevê liberação de parte do comércio em Passos no dia 13. A expectativa era que liberasse a partir de hoje, mas ficou para o dia 13. Vamos lá. Bom esse café, velho. Uma suavizada na boca, muito boa. Triângulo Notícias, perseguição com tiros termina com a apreensão de 237 tabletes de maconha. Vai ter muito consumidor sem erva. Botei essa matéria para mostrar que os policiais continuam trabalhando em defesa da sociedade, ao contrário de muitos que usam o vírus chinês apenas para gerar pânico, caos e desinformação. Tirei o jornal de Uberlândia e mantive o de Uberaba. Então, lá em Uberaba está o seguinte: vacinação contra a influenza será retomada na terça-feira. Nossa passada nas redes sociais, Jornal da Cidade Online, curado do coronavírus, General Heleno destrói o comunista Flávio Dino. Não conheço, nunca tive o prazer assim de ter uma interlocução maior do que saudações, olá, boa tarde, com o General Heleno. Mas me parece ser um cara de uma fibra impressionante. Eu inseri a partir de hoje o site de Brasília, que é da nossa empresa e que voltou a ter as suas atualizações. Então, o de Brasília é parte do canal de Brasília. Petição pelo uso da cloroquina ganha adesão recorde na França. Isto é uma péssima notícia para os adoradores do caos. Justiça em Foco, fake news, conselheira do CNJ alerta para o impacto delas na justiça. É preciso definir muito claramente o que é fake news e quem define o padrão de fake news. Aquela CPMI lá da Câmara do Congresso Nacional queria entregar na mão de blogs e sites esquerdistas, inclusive de assessores do Lula, assustem-se, a definição de conceito do que é fake news. Daqui a um pouco na cabeça deles, dizer que o Lula é condenado em terceira instância é fake news. Misto Brasília, TCDF libera licitação, mas saúde tem que cumprir regras. Alô, aí ó. Sabe de quanto é que é essa bagatela dessa licitação? 140 milhões. Imagina o que vai ter de dinheiro desviado. Meu Deus do céu. Vamos pelos sites do Brasil e do Mundo. Vocês também verão que nós fizemos algumas mudanças que já estavam aqui no meu gargalo, né? El País de Montevidéu, o governo prepara o retorno de uruguaios isolados na Venezuela. Foram aqueles que foram lá para a Venezuela em busca do paraíso perdido. E agora estão pedindo, pelo amor de Deus, para serem repatriados. Lembra, agora, junta com aquela situação daquela esquerdista chilena lá em Cuba. Eu vou gravar um vídeo sobre isso hoje, quando eu acredito que eu consiga terminar o novo cenário. Porque eu estava gravando os meus comentários num cenário com muito barulho externo. Isso estava me incomodando e inclusive foi um motivo de uma conversa minha com o engenheiro Otton, a quem eu inclusive designo a função. Eu quero muito conseguir uma canequinha dessas de ágata com a bandeira do Brasil impressas, não sabe? Quero muito isso. Uma bandeirinha branca com a bandeira do Brasil. Tá bom, meu amigo Otton? Ou se você que está acompanhando o programa tiver como localizar uma, por favor. Essas de 6 centímetros de altura. Terminam aí as exigências, o resto é só gratidão. Troquei também o El Mercúrio, que eu estava usando do Valparaíso, agora eu uso a edição nacional, que é pro Chile todo, que me parece ter uma abordagem melhor. Senado busca definir quais as autoridades que poderão ter redução salarial por conta de altos vencimentos. Tá aí uma boa medida. Alô, Nhonho, quando é que você vai encaminhar para votação a redução de 70% do salário da cambada aí, hein? Ou não tem coragem? Ah, safado.
Outra inserção aqui, Andina, que é a agência de notícias do Peru. Tudo pronto para que as aulas comecem nesta segunda no Peru. Deutsche Welle, enfermeiros alemães querem mais aplausos. Eu particularmente considero os enfermeiros os grandes heróis. Falo muito dos médicos, claro, é preciso ressaltar. Mas os enfermeiros têm um papel fantástico. Devem ser reconhecidos não só nesse momento de pandemia, mas em todos os momentos. Rádio France Internacional. Médicos franceses ensinam 3 regras de ouro para se exercitar durante a pandemia. Tirei o Sputnik News, que aquilo falava de tudo menos da União Soviética, e botei a NHK, que é a Agência Pública de Comunicação lá do Japão. A Abe finaliza acordos para declarar emergência. O primeiro-ministro do Japão, Abe Shinzo, está tomando as providências finais para declarar estado de emergência devido ao vírus chinês a partir de amanhã. Também troquei a Lusa, que a Lusa falava do mundo todo menos de Portugal, e botei a RTP, Rádio e Televisão Portuguesa. Então lá está: a ministra da Saúde não afasta a hipótese de uso mais generalizado de máscaras. ANSA, agência italiana de notícias. Salvini propõe a abertura de igrejas na Páscoa e gera polêmica. Financial Times. Olha aí, para os adoradores do Facebook, do Google, né? Para o pessoal da SECOM, do governo federal, que usa o Google para distribuir mídia. Logo para o Google, que persegue, censura, boicota e trabalha contra os canais conservadores. É preciso muita inteligência para entender tanta burrice. E eu não tenho essa inteligência para entender aquela burrice. Então vamos lá. União Europeia concentra investigação antitrust no serviço de classificados online do Facebook. O Facebook estaria privilegiando quem paga mais. Oxe, você acha que é só máscara que encarece? Tá bom. La Vanguardia. Olha só, a minha modesta sugestão não serviu para o Brasil. Olha só, mas a Espanha vai fazer o que o alemão teimoso aqui sugeriu. Vamos lá. Espanha fará testes em quem tiver sintomas e os isolará em um hotel caso dê positivo para o vírus. Puta merda! O problema é que o hotel não vai dar dinheiro para a campanha de ninguém. E esses hospitais de campanha vão encher o bolso de muita gente. Sabe que eu tenho que desenhar, Alfredo, para você entender? Agência Brasil, cresce a oferta de cursos gratuitos durante a quarentena. Bom, vocês viram que a gente fez uma ajustada aí nos veículos e tudo, mudamos alguns que realmente estavam ruins de doer, certo? Outros, por exemplo, tivemos que optar em tirar o de Uberlândia, que eu gostava do conteúdo, mas deixar só um ali para colocar de Governador Valadares, que é uma região muito forte, muito importante em Minas. Ainda estou esperando o meu amigo Luiz Moretti indicar mais 1 ou 2 jornais do interior de São Paulo, para que a gente tenha um mapa mais ou menos dos estados. Santa Catarina, eu estou procurando ainda um veículo ali na região de Lages para cima, certo? Chapecó, alguma região lá, para que dê mais relevância. Na Bahia nós já temos vários, né? São Paulo, Minas, nós temos uma boa cobertura. Inserimos outros estados e isso me agrada muito, porque vai dando uma dinâmica cada vez mais nacional para o nosso Na Hora do Café. Para finalizar, como eu sempre digo, o momento é de sacrifícios. Todo mundo está fazendo sacrifícios. Vocês lembram que agora há pouco eu falei que lá no Chile o Senado está discutindo o corte dos altos salários de servidores públicos. E aqui no Brasil? A conta só vai ficar para o mais humilde? Será que a conta só vai ficar para os pobres, para os ferrados? R$600 como bonificação pode ajudar. Mas o Brasil inteiro faria uma economia suficiente para aumentar isso para 1.500, por exemplo? Se passasse a régua
Nós temos mais de 5.700 municípios. Imagina se nós cortarmos linearmente em 50% o salário de todos os prefeitos e vice-prefeitos, de todos os vereadores, de todos os cargos comissionados, dos juízes, dos ministros do STF, até mesmo dos ministros de Estado. Se cortassem 50% o salário, seria uma redução fantástica. Até porque, cá entre nós, nenhuma dessas autoridades, prefeito, vereador, deputado federal, senador, governador e vice, vivem do salário. Vamos ser francos. Não vamos tratar essa coisa com hipocrisia ou com falso puritanismo, não. E a situação é tão assustadora e perversa e reveladora que teve uma entidade de servidores que pediu um adicional de insalubridade de 30% para quem for obrigado a trabalhar presencialmente. Existem coisas que a gente precisa respirar muito para não falar muitos palavrões e ficar engolindo os palavrões. Mas não tem lógica, não tem cabimento. Você ouviu o Nhonho? Ele deu uma entrevista nessa madrugada na TV chinesa, na Band, né, que agora é a TV China em Brasil. É a TV China do Brasil. Ele deu uma entrevista falando merda em cima de merda, atacando todo mundo. Mas é um canalha que não tem capacidade nem dignidade de botar pautas efetivamente. Reduz o salário de todo mundo. Redireciona o fundo partidário. Acaba com essa excrescência do fundo eleitoral. E nós teremos sim dinheiro para ajudar as empresas que precisam, para injetar recursos na economia, não no bolso de vagabundos, não no bolso de filhas da puta. Eu me irrito, porque eu vejo que as pessoas estão entrando na pilha do discurso desse tipo de canalhas. Oh, nós estamos fazendo porcaria nenhuma. Começa cortando o seu salário em 50%. Começa demitindo metade daquela cambada que ocupa quase 50 metros de salas lá na Câmara dos Deputados. Deu exemplo, não, você não tem como dar exemplo, porque você não é exemplo de nada, Rodrigo Maia. Você é um nhonho. Você é um pastiche apenas. Mas o Brasil precisa prestar atenção nessa situação. Aproveitar o vírus chinês e rediscutir algo que foi torpedeado, mas que o presidente tem razão. Quantos municípios brasileiros têm capacidade de sobreviver com recursos próprios? Pouquíssimos. E quem paga essa conta somos nós enquanto cidadãos. Vocês viram? Londrina começa a demitir gente, o país todo começa a demitir. Qual é a empresa que não vai demitir? Menos o Estado. Oh, não. Menos os legislativos. Oh, não. Por que essa dificuldade em dizer não? Alguém precisa dizer não. O legislativo, no Brasil inteiro, custa um preço muito alto pela sua ineficiência e pela sua corrupção. Então nós temos que parar e dar uma trava. Eu creio que antes de chegar na redução salarial de servidores, que vai ser necessária, a ação deveria começar por cima. E eu ainda não entendi a razão pela qual o presidente da República de repente não chegou e disse assim, ó, tudo bem, 50% no corte do salário de todos os ministros de Estado. Aí eu queria ver se as prefeituras,
se os governos estaduais, se as câmaras de vereadores, se as assembleias legislativas, se o Congresso Nacional não se sentiria pressionado, se o judiciário continuaria com os salários nababescos de seus ministros, de seus juízes, se os juízes não iriam repensar a questão das férias de 60 dias, que vendem 30 dias. Olha, coisa absurda, o juiz tem 60 dias de férias, vende 30 dias e continua trabalhando, ou seja, ganha duplamente. Eu acredito que esse momento do vírus chinês seja o momento ideal, adequado, justo, necessário e oportuno para que certas situações sejam tratadas. Porque nós não estamos falando apenas do vírus chinês. Nós estamos falando da cultura permissiva que fez com que tantos brasileiros baixassem literalmente as calças em troca do dinheiro chinês. Se prostrassem, se ficassem de joelhos, como Haddad, Boulos, Ciro Gomes. Ciro Gomes que agora resolveu atacar os evangélicos amando da China, porque na China cristão é morto. Todo mundo tem que dar a sua participação. Todo mundo tem condições, mas nesse momento a conta está ficando apenas para os trabalhadores da iniciativa privada e para os empresários e empreendedores. Enquanto que o segmento dominado pela esquerda, que é do serviço público, continua imune e impune. Está na hora de mudar esse jogo. Está na hora de repensar o Estado brasileiro. Está na hora de repensar que tipo de Brasil nós teremos depois do fim da pandemia. Porque não tem lógica nós estarmos passando tudo isso para que os canalhas que não fizeram hospitais, que não investiram em saúde, se portem como os bonzinhos, como os vencedores. Vencedores somos nós, o povo. Mas nós vamos sim exigir que todo mundo pague junto a conta. Não apenas, volto a dizer, trabalhadores, idosos, empreendedores e empresários. Essa conta ficará menos pesada se ela for paga e compartilhada por todos. Do jeito que está, só um lado está sofrendo, enquanto que os que realmente conduziram o Brasil a esse estágio seguem impunes, flanando e falando merda sem parar. Ainda bem que nós temos um presidente da República que nos representa e que, acima de tudo, alimenta a esperança de quem, mesmo com toda essa dificuldade, não perde sua dignidade. Um bom e abençoado dia para todos. Nós nos encontramos na terça, na hora do café.